De Marcos, capítulo 14. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, verso 3. Glória a Deus, aleluia. Na Bíblia, irmão, nós temos várias mulheres que impactaram, várias mulheres que fizeram a diferença. Quando você olha na Bíblia, você vai ver que muitas mulheres foram usadas por Deus. Nós temos aí, primeiramente, a Eva, que é a mãe de todas as nações. Nós temos aí também Sara, né? Nós temos também outras mulheres, Ruth, Noemi. Nós temos também as mulheres do Novo Testamento. De todas essas mulheres, irmãos, que está relatada na Bíblia, há uma mulher especial. Nós temos a mãe de Jesus, é uma mulher especial. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Senhor, do Salvador, uma mulher especial. Nós temos na Bíblia outras mulheres, né? Marta, Maria, nós temos aí muitas outras mulheres. Se você for na Bíblia, você encontra muitas. Mas aqui em Marcos, capítulo 14, do verso 3 em diante, até o verso 9, nós vamos encontrar aqui a história de uma mulher. E essa mulher, irmãos, impactou. O tema dessa mensagem hoje é uma adoração impactante. Essa foi a única mulher que Jesus mencionou da seguinte forma no verso 9. Já vou começar aqui o verso 9, no último versículo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha só a importância, o impacto que esta mulher trouxe ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não mencionou na palavra, olha, pregue sobre Moisés. Moisés foi um homem, um legislador, um homem importante, e abriu o mar vermelho, conduziu o povo pelo deserto por 40 anos. Não. A Bíblia não, Jesus disse assim, olha, prega sobre Josué. Josué foi um homem que orou e o céu parou. Josué e seu exército conquistaram a terra prometida. Não, o Senhor Jesus não disse isso. Mas acerca desta mulher, irmãos, é a única vez que aparece na Bíblia Jesus dizendo isso. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa mulher impactou o ministério, a vida de Jesus. Essa mulher agiu de uma maneira diferente. Ela agiu de uma maneira extraordinária. Ela agiu de uma maneira extravagante. Ela fez algo incomum. Então, irmãos, por isso o Senhor Jesus, ele diz, olha, esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Não somente aos judeus, não somente Israel, mas aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a sua memória. O que ela fez, levantou-se uma memória, está registrado na palavra de Deus, será pregado, será ministrado em todo o mundo, e também levantou-se, então, em memória no reino e no mundo espiritual. Mas o que de impactante que essa mulher fez, que chamou tanto a atenção de Jesus, que ele disse isso. O que esta mulher fez? E o mais interessante, irmãos, que nesse texto de Marcos 3 a 9, não diz o nome dessa mulher. Não diz quem era ela. Porque o que está implícito aqui é o ato que ela fez, é a atitude dela em relação ao Senhor Jesus, não importando o seu nome. E isso Deus requer de cada um de nós como igreja do Senhor. Pode ser você fazer uma adoração impactante ao Senhor. Pode ser eu, pode ser você fazer algo extraordinário, extravagante para o Senhor Jesus. Então essa mulher fez algo tremendo, poderoso. Vamos ler o texto agora. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa à casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro
com precioso perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-vos bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ministra essa palavra nos nossos corações. Ó Deus, nos impulsionando, Senhor Deus, a sermos melhores a cada dia, em servir melhor, em adorar melhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mulher aqui, que o Senhor Jesus menciona aqui, é uma mulher que provavelmente, com certeza, foi uma mulher que foi liberta pelo Senhor Jesus. Ela foi curada, ela foi liberta, ela foi salva, ela conhecia o Senhor Jesus, ela sabia quem era Jesus, ela servia o Senhor Jesus, ela já era uma mulher crente. Quando está relatado aqui, nesse texto, diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa, à casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Nós começamos nesse texto, irmãos, falando dessa pequena cidade, Betânia. Esta cidade ficava antes de chegar em Jerusalém, tinha o Monte das Oliveiras. A Betânia ficava antes do Monte das Oliveiras, aí depois tinha o Monte das Oliveiras, depois chegava-se em Jerusalém. E Jesus sempre passava por esse caminho para ir para Jerusalém. E ele passava sempre na casa de Maria, Marta, e também aqui na casa deste homem chamado Simão leproso. Ele era leproso, não é mais leproso, mas está aqui identificado como Simão o leproso, porque provavelmente o Senhor Jesus havia curado este homem, porque o leproso não podia conviver no meio das pessoas, ele era obrigado a viver fora da cidade, longe das pessoas. E Jesus então cura este homem, e agora este homem convida Jesus, ou chama Jesus para estar na sua casa. Ele oferece um almoço para Jesus, uma refeição ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai até a sua casa. Por isso, diz aqui que Jesus estava reclinado à sua mesa. Jesus estava naquela casa onde morava aquele homem que havia sido curado. Aquela casa já estava ali repleta, irmãos, de algo tremendo da parte de Deus, que era um homem que já conhecia o Senhor, que já fora liberto ao Senhor. Agora ele recebe o Senhor na sua casa, oferecendo algo, oferecendo um banquete a ele. Irmãos, e isso é tremendo, porque está mostrando que o Senhor Jesus, Ele quer estar em nossa casa. Ele quer ter comunhão conosco em nossa casa. Ele quer estar conosco na nossa mesa. Mesa quer dizer comunhão, comunicação. E o Senhor Jesus quer isso na nossa vida. Ter essa proximidade através da mesa, através dessa comunhão. O Senhor Jesus estava reclinado à mesa ali, nesse banquete. E nesse dado momento, irmãos, em que Jesus estava nesse banquete, estava comendo, então aparece esta mulher. E esta mulher, ela se achega com um vaso de alabastro, de um nardo puro. E a Bíblia diz que era preciosíssimo perfume. Porque quem tinha, irmãos, esse vaso de alabastro com nardo, era porque é uma pessoa de posse, era uma pessoa que tinha posses e conseguia comprar um produto daquele, porque esse produto era muito caro. Esse produto era um produto importado, geralmente era fabricado, era feito na Índia.
E muitas pessoas, para economizar ou para poupar, ou para investir, compravam-se então um vaso de alabastro com esses perfumes, com esse nardo, porque ele é muito precioso. E nós vemos que essa mulher, então, ele pega o que havia de mais precioso, aquilo que ela dava muito valor. Só que quando ela conhece Jesus, ela viu alguém que tinha muito mais valor que algo material guardado em sua casa. Olha só a diferença. Ela tinha algo valioso, preciosíssimo, caríssimo. Se nós olharmos aqui mais na frente, vai falar que este vaso de alabastro, ela podia valer mais de 300 denários. Significa que ela custava quase um ano de trabalho de um trabalhador. Ou seja, era muito caro. Essa mulher pegou este vaso de alabastro, o que havia de mais precioso, o que ela havia guardado de mais precioso. Porque agora ela foi impactada, irmãos, com a presença de Jesus, ela foi impactada com a cura de Jesus, ela foi impactada com a salvação de Jesus, ela foi impactada por Deus. E agora ela vê que aquilo que ela tinha era mais insignificante com aquilo que ela já havia recebido e com a presença de Jesus na sua vida. Aleluia! Por isso, ela impactou. Uma adoração impactante, porque ela sabia quem estava adorando, ela sabia quem estava servindo, ela sabia quem tinha mais valor para a sua vida. Não era algo material, mas era a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então diz aqui que quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aleluia! Irmãos, que tremendo. Que visão espiritual desta mulher, de enxergar algo que ninguém havia enxergado, nem os seus próprios discípulos. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia dito antes que ele poderia morrer, já estava indo para a morte. E ninguém conseguiu enxergar isso, mas essa mulher conseguiu enxergar algo que outros não enxergaram. Por isso ela foi tomada pelo Espírito Santo para fazer algo extraordinário, algo impactante, de tomar o bálsamo, este bálsamo de unção. Este bálsamo era feito com azeite e misturado com esses perfumes, tirado desta folha, que poderia tornar-se então este nardo. Ela pegou isso e quebrou. E quando ela quebra, significa, irmãos, que não tem mais retorno, que não tem mais como recuperar, que não tem mais como segurar algo. Ela ofereceu por completo algo precioso que ela tinha. Ela não segurou para si, não reteve para si. Ela não ficou com nada. Ela pegou, quebrou aquele vaso de alabastro e colocou todo o perfume na cabeça do Senhor Jesus. Ela fez algo, irmãos, que era feito em Israel. Quando alguém se tornava rei, era ungido na cabeça. Quando alguém se tornava profeta, era ungido como profeta. E quando a pessoa se tornava sumo sacerdote, a pessoa era ungida com azeite. Essa mulher fez, irmãos, ela enxergou muito mais do que muitos viram. E aqui nós podemos dizer, irmãos, pelos olhos da fé, profeticamente, que ela já estava aqui prevendo algo. E ela sabia que Jesus, ele era o Senhor. Jesus, ele era Deus. Jesus, ele era o Senhor, o Salvador. E também, irmãos, ele era o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus também, ele é profeta e também ele é o sumo sacerdote. Aleluia! Jesus é os três na igreja. Jesus, ele é o Rei dos Reis.
Ele está no governo de todas as coisas, ele está sentado no trono, e ele governa absoluto todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle, ele controla todas as coisas e nada foge do seu controle, e nada pega Deus de surpresa. Nada que eu faça, nada que você faça, e nada que acontece neste mundo pega Deus de surpresa, porque desde antemão Ele sabe e conhece, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele está no governo absoluto. Nada acontece sem a sua permissão, irmãos, sem o seu querer, nada acontece. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o grande profeta prometido por Deus, o profeta que viria, o profeta que iria ensinar a palavra, o profeta que iria, irmãos, neste mundo, fazer algo especial, algo tremendo da parte de Deus, de trazer o relacionamento verdadeiro do homem com Deus. E também o sumo sacerdote, não da linhagem levítica, mas da linhagem de Melquisedeque. Sumo sacerdote, aleluia. Então essa mulher, irmãos, ela unge a cabeça do Senhor Jesus. Só que, irmãos, muitas vezes essa adoração impactante traz incômodo. Incomoda muitas vezes aqueles que não conseguem discernir o ato, não conseguem discernir a atitude das pessoas. Nós vimos aqui no verso 4, o seguinte: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício do bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Olha só, irmãos, que coisa. Essa mulher, dirigida pelo Espírito Santo, fez algo tremendo, impactante. Mas os discípulos de Jesus, que caminhavam com Jesus, não entenderam aquilo que ela estava fazendo. Por isso diz que eles indignaram-se, ou seja, enfureceram-se, irritaram-se, revoltaram-se contra essa mulher. Olharam com os olhos naturais aquilo que ela fazia. Eles estavam vendo, irmãos, na sua atitude só algo material, algo superficial. Por isso eles indignaram. Eles não entenderam, não compreenderam o significado real do que aquela mulher estava fazendo. E assim muitas vezes acontece, irmãos, quando nós adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor. Pode ser que alguém fique indignado, né? Porque nós servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Pode ser que, quantas vezes um pai não compreende a conversão do filho, né? O irmão não compreende a conversão do outro irmão, o amigo não compreende a conversão do outro, e ficam indignados, né? Porque acham que não está fazendo certo, porque acham que servir a Deus não tem nada a ver servir a Deus neste momento da idade, né? Porque muitos pensam assim: eu estou novo, deixa eu curtir mais a minha vida, depois lá na frente, que tiver mais velho, eu vou servir a Deus. Muitas pessoas ficam indignadas, irmãos, quando não compreendem o propósito de Deus, não compreendem, irmãos, a ação e o mover de Deus, ficam indignados. E eles disseram: para que este desperdício de bálsamo? Eles achavam, irmãos, desperdício. Eles não compreenderam o ato da entrega da mulher. Eles não compreenderam o ato da gratidão da mulher. Eles não compreenderam aquela entrega que ela estava fazendo ao Senhor. Por isso, eles começaram a dizer que aquilo era um desperdício. Era um desperdício. Mas, irmãos, o que é desperdício? O que pode ser chamado de desperdício quando nós
estamos servindo a Deus. O que é desperdício? É perda. É não aproveitar de maneira como deveria ser. Mas o que é perda, irmãos? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, enxergaram o ato de amor daquela mulher, o ato de entrega daquela mulher, o ato de estar servindo ao Senhor como desperdício. Irmãos, desperdício é quando nós não servimos a Deus, aí é desperdício. Tudo que nós fazemos para servir, para agradar, para adorar, irmãos, isso não é desperdício em nossa vida. Talvez muitos pensam, estar na igreja por 1h30 é um desperdício, ficar lendo a Bíblia por 1 hora é desperdício, ficar orando por 1 hora é desperdício, ou vir para a igreja numa chuva é desperdício, ou ofertar na igreja é desperdício, ou dizimar na igreja é desperdício. Ou trabalhar na obra do Senhor, o desperdício, irmãos, isso não é desperdício para Deus, aleluia. Não é desperdício, irmãos, louvar a Deus, não é desperdício investir o nosso tempo em leitura bíblica, não é desperdício, irmãos, estarmos na obra do Senhor, nada disso é desperdício. Eles enxergaram aquele ato de amor, aquele trabalho daquela mulher como desperdício, aleluia, mas Jesus não olhou como desperdício, muito pelo contrário, Ele aceitou, com muito prazer na sua alma, aquilo que aquela mulher fez por Ele, aleluia. Jesus aceitou, irmãos, Jesus se alegrou com aquela atitude. Não foi um desperdício. 12 discípulos contra a mulher, dizendo, isso é um desperdício. E eles, irmãos, arrumam argumento. Eles arrumam argumento para mostrar que eles estão certos. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Você veja bem, para quê? Para que na igreja você poderia estar na sua casa, ou poderia estar no shopping, ou poderia fazer no passeio, você poderia fazer muitas outras coisas que este mundo oferece. Para que isso? É um desperdício. Veja só que eles arrumaram um argumento, irmãos. Até um argumento bonito. Olha só, poderia vender esse perfume, né, por mais de 300 denários, quase 1 ano de serviço. Poderia pegar esse dinheiro aos pobres. É um argumento bom. Irmãos, quando você fala para alguém, eu converso com alguém, e de repente você fala assim, eu vou na igreja, a pessoa fala assim, tá legal, né? Na igreja é bom, né? A pessoa não vai, mas elogia você. Estou indo todos aos cultos, né? Vou na reunião de oração, eles até, legal, né? Até pede oração, ora por mim. Muitas vezes não criticam isso. Mas quando você fala assim, hoje eu vou dizimar, a pessoa já olha para você, isso é desperdício. Você poderia pegar esse dinheiro e ajudar quem está precisando. Às vezes acontece isso, irmãos. A pessoa elogia você vir na igreja, a você orar, você servir a Deus. Mas quando você fala assim, eu vou dizimar hoje, vou ofertar hoje, a pessoa vai falar, é um desperdício. Hoje eu vou tirar a tarde para evangelizar. Talvez alguém diga para você, é desperdício. Hoje eu vou visitar um amigo que precisa de uma visita. É um desperdício. Você poderia pegar esse tempo e fazer outra coisa melhor. Irmão, sempre vai ter argumentos bons, e esse argumento era um argumento bom. Pega o dinheiro e dá aos pobres. Jesus não desprezou os pobres. Não desprezou. Mas eu gostaria, irmãos, diante de falar sobre isso, a Bíblia diz no verso 5 que e murmuravam contra ela. Eu estava olhando
no grego, esse murmurar, e esse murmurar é bufar com raiva, forte indignação, e admoestar severamente. Eles ficaram bravos, muito bravos, de quase bater nessa mulher. No grego, vai usar essa expressão. Bufar com raiva. Eles ficaram indignados, enfurecidos. E também eles ficaram, irmãos, bufando de raiva, a ponto de querer bater naquela mulher. Mas Jesus disse, verso 6, deixai-a porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Olha só que Jesus aqui, irmãos, ele intervém no meio daquela raiva, daquela indignação, a ponto de querer bater naquela mulher, reprovando a sua atitude. Mas Jesus disse, deixai-a, deixe ela fazer isso, deixe ela agir no mover do Espírito Santo, deixa ela me servir, deixa ela me adorar, deixa ela me buscar, deixa ela fazer isso, aleluia! Não deixa que ninguém te detenha, irmão, de você servir a Deus, de buscar a Deus, de vir à casa de Deus, de estar na presença de Deus. Jesus está dizendo deixai, ou seja, você é livre para servi-lo, para adorá-lo, aleluia! E nada que você fizer para Ele é um desperdício. Por mais que as pessoas fiquem indignadas, por mais que as pessoas murmurem contra você, mas Jesus está com você, Jesus está contigo, aleluia. Deixai-a porque a molestais, aleluia. Jesus estava intervindo, mas precisou intervir. Por que vocês estão a ponto de bater nessa mulher? Deixa ela. Porque ela praticou uma boa ação, o trabalho que ela fez, a boa obra que ela fez para mim. Irmãos, isso, irmãos, é a nossa vida com Deus. O cristianismo é relacionamento com Deus. O cristianismo é muito mais que frequentar a igreja. O cristianismo é muito mais de que fazer algo. O cristianismo, irmãos, é isso. Como Jesus disse, ela praticou boa ação para comigo. É você servir ao Senhor acima de qualquer coisa. É você desejar a Deus acima de qualquer coisa. É que você tenha comunhão com Deus acima de qualquer coisa. É que você tenha prazer de estar com o Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Isso é cristianismo. Isto é servir a Deus. Aleluia! Glória a Deus, ela praticou uma boa ação, uma boa obra, um trabalho comigo. E Jesus, ele continua, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava dizendo, olha, eu sei que tem que ajudar pobres, porque isso é bíblico, como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 15, verso 11, vai falar sobre isso. Jesus conhecia a palavra. E Jesus praticava isso. Jesus, irmãos, ele abençoava os pobres. Mas nesse momento, não estava cabendo isso. Estava cabendo, irmãos, a adoração. Aquela adoração impactante ao Senhor Jesus. Ele disse, olha, os pobres, vocês vão sempre ter os pobres com você, mas a mim, eu já vou partir. Eu não vou estar mais com vocês aqui na terra, eu vou partir. Então, o que ela fez? Ela fez com essa visão, que fez uma grande obra para mim. Verso 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Outra coisa importante, ela fez o que pôde. O Senhor Jesus nunca exigiu desta mulher nada. O Senhor Jesus nunca exigiu que ela pegasse o seu bálsamo de alabastro, ali a sua economia naquele vaso. O Senhor Jesus não pediu isso para ela. O Senhor Jesus, não falou para ela fazer nada, nenhum tipo de atitude para ela fazer.
Mas Jesus está confirmando, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Irmãos, que importante. O Senhor Jesus nunca vai falar para você fazer o que você não pode. E a adoração impactante, irmãos, é aquela adoração quando você faz o que você pode fazer. Porque, irmãos, nós, assim como essa mulher já era crente, já servia ao Senhor, mas chegou um ponto na sua vida que ela fez algo extraordinário. Nós somos crentes, nós servimos ao Senhor. Mas muitas vezes nós temos que tomar a posição dessa mulher e fazer algo extraordinário, e fazer algo impactante para o Senhor, em nossa vida. De fazer aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que você pode fazer. Porque o Senhor Jesus, Ele vai receber com alegria. Ele vai receber com amor aquilo que você for fazer para Ele. Não importa. Não importa o que você vai fazer. Aquilo que você vai, o que importa é que você faça o melhor do pouco que você pode fazer, mas fazer o melhor para Ele. Não importa a dimensão, importa que o seu coração está disposto a servi-lo e adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Aqui está, irmãos, a adoração impactante. Essa mulher fez o que pôde. Ela ofereceu o melhor que ela tinha. Porque ela já havia entregue sua vida a Jesus. Quando Jesus disse, por que a molestais? Essa palavra molestar, no grego, quer dizer que é uma palavra tão dura a ponto de enfraquecer a pessoa, a ponto de esmorecer a pessoa. Porque esses discípulos aqui, irmãos, eles falaram tão duro, eles indignaram-se tanto com essa mulher, que eles queriam que aquela mulher se enfraquecesse, se esmorecesse no seu louvor, na sua adoração, na sua entrega, na sua paixão por Cristo. Não molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Não deixe que nada venha esmorecer a sua fé. Venha esmorecer a sua confiança no Senhor. Venha esmorecer a ponto de fazê-lo desistir do caminho do Senhor. Não deixe que isso aconteça. Jesus já está liberando uma palavra: não molestais os meus filhos. Os meus filhos. Porque Deus nos deu fortalecimento em Cristo, no Senhor, para prosseguir a nossa jornada, irmãos. Muitos vão querer nos desanimar nesse período de caminhada, até chegar ao céu. Muitos podem falar, podem te machucar, porque você serve ao Senhor, porque você está na presença de Deus, mas o Senhor Jesus é aquele que está contigo, e Ele vai nos fortalecer nesta caminhada para vencermos, amém? Glória a Deus, ela fez o que pôde, amém? Por causa dessa adoração impactante. O Senhor Jesus disse que, aonde for pregado em todo mundo o Evangelho, o que essa mulher fez seria lembrado. Então, mais uma vez, ela está sendo lembrada hoje, irmãos. Não pelo nome, porque não aparece o nome, mas pela sua ação, pela sua atitude de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, mesmo em meio à murmuração e à indignação, ela permaneceu firme no Senhor. Aleluia. Então, irmãos, é um chamado de Deus para que possamos servir a Deus e adorar a Deus com esse impacto que até pode causar murmuração em outras pessoas, pode causar um mau entendimento com outras pessoas. Mas o que importa, irmãos, é servir a Deus, fazer o que nós podemos fazer para impactar, amém? Vamos ficar em pé, aleluia, vamos orar, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa mulher nos ensina de uma maneira tão simples, irmãos. O que ela fez de tão extraordinário? Ela não abriu o mar vermelho, não orou para o céu, para o céu parar. Ela não fez nada extraordinário, ela não orou por ninguém para curar um leproso, fazer o paralítico andar, fazer o surdo ouvir, fazer o mudo falar. Ela não fez nada disso. O que ela fez simplesmente é adorar. Simplesmente adorar ao Senhor Jesus. Só isso ela fez. É isso que Deus quer de cada um de nós. Essa adoração. Esse louvor, essa gratidão em servi-lo, em adorá-lo. Muitas vezes nós achamos assim, irmãos, olha, eu quero servir a Deus, eu quero orar, o paralítico andar, eu quero orar, eu quero que o morto ressuscite, eu quero orar, eu quero que o mudo fala, né, que o cego enxergue. Irmãos, isso é bom também. Isso é muito bom. Isso a igreja precisa e necessita. Mas essa mulher foi elogiada por o Senhor Jesus pelo simples fato de fazer uma verdadeira entrega, uma verdadeira adoração, feito com amor, amém? Isso a chamou a atenção de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos.